Fala aí, galera, beleza? Então, tô aqui para mais um formato de vídeo que eu quero testar, né? Afinal de contas, esse meu canal super low profile, né, é o lugar que eu uso para testar, né, coisas audiovisuais que eu sempre quis fazer, que por algum motivo agora já não fazem muito mais sentido na minha vida, né? Porque, enfim, no meu trabalho e eu realmente não tenho muito essa vontade de me tornar um criador de conteúdo digital desses que a profissão é ser criador de conteúdo, né? Ser um influencer da vida, né? De certa forma eu sou um criador de conteúdo porque eu faço esses vídeos e posto, né? Mas a questão seria mais de, enfim, tentar ganhar dinheiro com isso, né? Enfim, então eu montei aqui o esquema com o meu computador. Então eu falei que tinha comprado umas paradas, né? Então eu comprei, enfim, é um Blue Yeti Nano e, enfim, ele é suficiente para tudo que eu uso, que é basicamente videochamada do trabalho. E ele tem uns efeitos legais, né? Eu tenho uma galera que eu jogo RPG de vez em quando, online, né? E ele tem uns efeitos, né? Então, tipo assim, em alguma parte lá da historinha que a gente tá jogando, eu, por exemplo, tô com o meu personagem um Android, e aí, de vez em quando, eu uso o modulador de voz que o Android tem, e aí eu coloco uns efeitos aqui. Mas para esse vídeo especificamente, que eu pensei em falar. Pensei em falar de coisas que não são tão agradáveis, mas tem a ver um pouco com essa vibe de não querer ser um influenciador digital e de como isso de repente pode dar um problema, né? Então, eu pensei em duas coisas, né? São duas coisas também que me deixam bolado, né? Então, a primeira coisa relacionada a esse lance do digital influencer, né? Eu saí da empresa que eu estava trabalhando, agora eu já posso falar, não sei se importa, né? Se você tiver o menor dos esforços possíveis, você vai conseguir encontrar o meu LinkedIn e vai ver que eu trabalhei na Americanas SA, né, na B2W. E, bem, é uma empresa bem legal de se trabalhar, diga-se de passagem, né? Eu já vi ela em algumas listas, tipo, naquelas listas de empresas bolsonaristas para você não comprar. E até hoje eu tento entender aonde foi que associaram a imagem do Bolsonaro a Americanas, né? Porque particularmente, principalmente quando eu trabalhava presencialmente lá, né? Quando o Lula foi liberto, né? Saiu da prisão. Cara, uma boa parte da empresa ficou, tipo assim, extasiadaça, né? Então, e é uma empresa que tem muita diversidade, né? Então, na hora de contratação e tudo mais, principalmente por ter a área de criação envolvida, né? Tipo, publicidade, ilustração e muita gente dessa área, né? São pessoas mais progressistas e tal, e é uma diversidade bem grande, né? A galera que se interessa pelas artes, em algumas áreas humanas e tal, que não sejam tipo direito, né? As partes mais artísticas, vamos dizer assim. Então, em geral, o corpo da empresa ali era mais de pessoas progressistas. Talvez os altos executivos e tal, como os homens héteros brancos, né? Porque eu acho que eu só conheço uma diretora, né? Uma das grandes. São quatro grandes diretores, né? E aí, uma das diretoras, né? Isso é público, né? Que é a Ana Sotero, é mulher, né? Então, por mais que seja um ambiente de homens cis, hétero, brancos, talvez cristãos, não sei, tem uma mulher lá, né? Mas não vou chamar isso de diversidade, não. Mas eu não lembro de ter tido um caso e tal, tipo, do CEO lá da Americanas ter entrado numa reunião bolsonarista da vida que nem os caras lá, por exemplo, do Grupo do Madeiro e tal. Ah, beleza. É uma empresa boa para se trabalhar, não acho que seja uma empresa bolsonarista. Só que tem uma parada da minha área especificamente que não tem a ver com a empresa em si, né? Mas tem a ver com a parada de ter que vender, né? De ser uma empresa grande que quer vender e alta competitividade. E talvez esse seja um dos temas que eu coloque nesse vlog, que é o valor do trabalho, né? Então, por exemplo, se você acompanha esses vídeos, né? Se você é uma das, eu acho que talvez uma das três pessoas que assiste o vídeo inteiro, assim, ou mais ou menos inteiro, ou pelo menos tenta captar alguma das ideias prestando atenção. Eu já falei aqui, por exemplo, que eu não gosto muito daquela galera da esquerda good vibes, né? Que é aquela galera que é, aproveita de tudo que o capitalismo pode dar e absorve um pouco e pratica algumas coisas que fazem a manutenção
de coisas problemáticas do capitalismo, e eu não gosto que essas pessoas se denominem marxistas, enfim, né? Porque, por exemplo, se você pede muito iFood, e você gosta que o iFood seja razoavelmente barato e que chegue rápido, você sabe que existe uma precarização de trabalho ali, entendeu? Então você é contra, você é a favor da CLT, mas você continua usando o iFood, né? Ou então não dá uma gorjetona pro entregador, né? De certa forma, você está se beneficiando do trabalho que é ruim, né? Que é precário desse cara, que é conveniente. Uber é a mesma parada e tal, né? E alugar uma casa num grande centro caro, consumir muito, tudo isso você faz a manutenção de coisas ruins no capitalismo, né? Você injeta numa galera da sua idade, o influenciador digital, o desejo de ter coisas muito caras que elas nunca vão poder comprar, né? Então, por isso que eu não me denomino marxistas e tal, embora eu me identifique com a esquerda. E eu falei isso por quê? Porque tem aquele conceito de mais-valia, né? Que é uma das maiores críticas que a galera vai ter, e principalmente é uma coisa que quando as pessoas descobrem que existe, é geralmente é daquele estalo, né? E faz a fogueira do marxismo ou comunismo aflorar na galera, porque realmente é um negócio deplorável. E eu já falei aqui também que essa galera pode ser, assim como eu, pode ser de esquerda, só que a gente estaria numa classe lá, de acordo com aquele estudo lá do Flórida, que também não é 100% e tal, mas estaria relacionando a gente a uma classe criativa, não a classe trabalhadora, né? Então, por isso, essa é a vibe, né? Então, eu, por exemplo, não posso falar que eu sou da classe trabalhadora de fato, né? Porque, por mais que eu não tenha uma propriedade, eu alugue e tal, e eu trabalhe para uma empresa, não seja o empresário, né? Eu seja um trabalhador contratado, o tipo de bens que eu passo a possuir, a quantidade de dinheiro que eu ganho, o estilo de vida que eu tenho, não condiz com a classe exatamente proletária. Essa é a parada. Feito esse grande parênteses aí dessas ideias, né? É um grande disclaimer aqui porque eu vou falar. Existe essa questão do valor do trabalho ainda, né? Então, por exemplo, eu não sou o operário que eu fiz todo, por exemplo, numa empresa de tecido, né? Se não fosse pelo cara lá, a galera, ou então a empresa de manufatura em si, se não fosse pela mão de obra desses operários da manufatura, o empresário, o dono da empresa, ele não teria nenhum produto para vender, né? Então aquela história do as coisas pertencem a quem produz, né? O trabalhador que produziu tudo, teoricamente aquilo ali, teoricamente não. Nesse pensamento marxista, aquilo ali pertenceria a ele, né? E aí, eu acho que hoje, com as coisas se modernizando, isso perdeu um pouco o sentido, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma empresa que é completamente de máquinas, e aí as coisas são das máquinas e tal. Enfim, tem toda aquela história de o trabalho também não existiria, por causa do. Se o empresário não chegasse e criasse lá a estrutura para os caras. Beleza. Mas aí que entra a questão máxima, né? E que me incomodava, que passou a me incomodar. Muita gente diz que uma ideia não tem valor se ela não é posta em prática, ou também se algo não tem valor se ninguém usa, se ninguém está fazendo aquilo ali acontecer, né? Se ninguém conhece aquilo. É verdade, né? Se você tem uma caixa cheia de joias e aquela caixa está guardada, enterrada numa casa e ninguém nunca vai descobrir, todo aquele valor de ouro que tem ali, né? Meio que se perde. Eu entendo isso, né? Mas por outro lado, né? Por outro lado, tem uma questão muito complexa, que tem muito a ver com o meu trabalho como um desenvolvedor, né? Olha só, enrolei pra caramba. Será que eu vou cortar toda essa parte? Mas enfim, tem uma parada que tem muito a ver com a minha área de desenvolvimento, que me incomoda, que é o seguinte, eu lembro que eu trabalhava lá fazendo algumas funcionalidades, features que nós chamamos, né? Algumas telas lá do aplicativo da Americanas, a parte, por exemplo, de pegue na loja, é,
Então, aquela parte que você compra o Kit Kat direto de uma loja Americanas e você compra para pegar na loja ou você pede para entregar na sua casa. Eu e um outro rapaz, né, um amigo meu, né, a gente fazia tudo aquilo. E aquilo ali várias vezes aparecia ali no na Americanas. Aquilo e a parte de mercado, que também está dentro desse bloco. Só que eu não fazia a parte de mercado. E aí o que acontece? Eu tinha um salário até que legal. Nesse mar de desemprego, eu não posso reclamar do salário que eu tinha. Era um salário legal, eu tinha alguns benefícios. E vamos supor, né? Vamos supor não. Uma coisa que aconteceu. Eu fiquei 3 meses planejando e pensando e desenvolvendo, né, junto com a equipe toda, é, uma feature, uma funcionalidade. E aí, essa feature, essa funcionalidade, ela foi apresentada várias vezes, né? Mas, por exemplo, ela foi apresentada num public post da Juliette. A Juliette, lá no Instagram dela. Tem muitos seguidores, é bombadaço. E, tipo assim, um public post desse custa, sei lá, 50 mil, 100 mil, né? Da Juliette, talvez até mais do que isso, né? Pensando que no Instagram a pessoa tem um link que vai levar lá direto para a funcionalidade, para ela poder usar facilmente, não. Eu diria que o mínimo é 50 mil reais, mas tranquilamente poderia ser 200 mil reais, dependendo do post que ela fizesse ali e tal, porque ela realmente estava num hype bombadaço. Aí beleza. Então ela ganhou ali, vamos supor, e eu não estaria sendo leviano de falar que ela tranquilamente teria ganhado ali 200 mil, né? Tipo a Jade Picon, ganhou lá 250 mil no postzinho que ela fez lá no TikTok, aquele vídeo do Léo Picon junto com ela, né? Dela batendo o shampoo lá no celular de noite. E aí ela ganhou 250 mil reais, sei lá, 200 e poucos mil reais. Eu, a equipe, os designers, vamos supor, todo mundo pensou. A pessoa que trabalha com produto, né? A PO, né? A dona do produto, que é a pessoa que define como que vai acontecer e tal, a aplicação. O cara que é o UX, né? Que é o designer que planeja. Mas eu fazendo, programando a funcionalidade, trazendo aquela funcionalidade de volta, à vida, né? Trazendo à tona. Durante esses 3 meses, nós juntos não ganhamos 200 mil reais. Nós juntos, num ano, num ano, eu acredito que nós não ganhamos, colocando aí férias, eu acredito que não ganhamos os 200 mil reais, 250 mil reais aí, né? Pô, não sei se o UX lá era super bolado o salário dele, mas eu acredito que se juntasse todo mundo ali, não dava esse dinheiro. Então, por exemplo, todo mundo que efetivamente fez o produto, fez a funcionalidade e tudo mais, né? A gente não chegou perto de ganhar o que a pessoa que apenas fez um publi de 10 segundos no Instagram ganhou em poucos segundos ali gravando aquela publicação, né? E isso é uma parada que não tem como não incomodar, né? E é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu falo isso, eu sei que realmente, se você gastar todo esse trabalho, mesmo que o produto seja muito bom, né? Tem essa coisa de que se a ideia é boa, ela espalha. Mesmo se a ideia for muito boa, ela vai demorar muito, o tempo é dinheiro, então esses 200 mil que ela vai receber faz sentido. E isso é muito louco, né? Pensar que faz parte do capitalismo que a gente vive hoje, isso, né? E eu nem sou um crítico assim do que é o capitalismo, porque o capitalismo em si, para mim, é uma coisa natural, é a evolução do escambo. Então você trocava a concha, trocava o sal por uma coisa que era interessante para você, por uma peça de roupa, por uma ferramenta, beleza. Aí você passa a ter uma moeda e tudo mais, e aí fica mais fácil de você comercializar coisas com as pessoas, né?
e as coisas passam a ter um valor um pouco mais definido, né? Quantificável, né? Aí você vai evoluindo e tem esse lance, ó, agora está mais quantificado, agora a gente tem essa moeda aqui, então eu posso dizer que a colher de sal, né, o pote de sal, o saldo por peso, ele vale tantas moedas, tantos dinheiros, né? E aí ficou mais fácil de comercializar e aí você cria essa abstração que é o quanto vale as coisas, entendeu? Então, tipo assim, o capitalismo, na verdade, ele ajuda você a fazer essas transações, mas ele cria essa abstração, né, do valor das coisas e o valor das coisas flutua tanto, né? Então, tipo assim, a publicidade da funcionalidade que eu e uma galera fizemos, ela vale mais do que a coisa em si, né? Do que o produto em si. É muito louco a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque se muita gente não usar, aquilo ali é como se fosse o pote de ouro debaixo da cama, enterrado, né? Sem uso nenhum. E essa é uma parada que me deixa incomodado particularmente e meio que eu não vejo uma estratégia de como mudar, né? Eu não acho que a gente vai voltar para os cambos e isso é melhor, né? De qualquer maneira, sempre vai ter alguém, né? Se for um governo, vai ser esse governo que ele vai dar a abstração das coisas, né? Ele vai abstrair que as pessoas têm tanto de crédito para adquirir alguma coisa, ou que cada pessoa tem essa quantidade de comida para viver dependendo da quantidade da família dela. Então, de qualquer forma, né, alguém vai em algum momento ter que abstrair e colocar o valor nas coisas. Eu entendo que as pessoas mais pragmáticas gostem que o mercado defina o valor das coisas. Eu entendo que as pessoas que têm um pensamento mais social vão querer que alguma forma organizacional mais robusta, um governo, ele chegue e cuide de não permitir que é, aberrações, né, nesse sistema aconteçam, né? Como, por exemplo, vale mais a pena vender álcool que açúcar, então o açúcar fica caríssimo e se torna um item de luxo. Uma parada que foi feita para ser barato porque a gente tem em abundância aqui, canaviais e tal. Mas como valer mais a pena queimar café do que fazer o preço baixar, né? Valer mais a pena você esconder que tem tantos barris de petróleo, sei lá, porque se você falar que tem muito, o valor do petróleo, do barril do petróleo fica negativo, isso interfere no mercado, né? Então, ao mesmo tempo, você quebra um pouco o pragmatismo e isso também pode chegar e prejudicar muita gente que acha que não é justo, né? Por quê? Porque aí você vai ter a abstração da justiça na mão do governo e aí você pode achar que é justo ou não ele ter esse poder de abstrair o valor das coisas, né? É muito louco isso, né? Parece que é um problema insolúvel, né? Caraca, mano. Quem tem o poder de definir o valor das coisas? Enfim, essa é a primeira parada que eu queria falar. Já falei pra caramba. Podia acabar o vídeo aqui. É isso que eu vou fazer. Então esse foi o vídeo de hoje, galera.